A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Vamos continuar nossa aula de evolução com as teorias evolutivas. Entre as várias teorias que surgiram, destacam-se a de Lamarck, a de Darwin e Wallace e a teoria sintética da evolução, que vamos falar mais adiante. Vamos começar logo com a teoria de Lamarck. Quem foi Lamarck? Lamarck, ele foi um naturalista francês, o nome dele é Jean-Baptiste Lamarck, viveu de 1744 a 1829. Foi o primeiro a propor a teoria sistemática evolutiva. E como foi que ele fez isso? Ele publicou um livro chamado Filosofia Zoológica e, dentre outras coisas, ele fala que o ambiente ele induz a transformação. Então, o que é isso? A modificação, existe modificação ambiental e essa modificação ele gera a adaptação por transformação, que aí pode ser dito a lei do transformismo. No trabalho de Lamarck, dentre várias outras leis, duas se destacam. A primeira é a lei do uso e desuso, que ele falava que o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. O exemplo clássico é o pescoço das girafas, que de tanto elas esticarem para comer os galhos mais altos, esse pescoço ficou comprido. Mas sabe-se atualmente que esse pescoço comprido é para disputar as fêmeas a pescoçada, como está na imagem aí para vocês. E também serve como uma torre de observação para olhar os predadores. A segunda lei de Lamarck, das ideias de Lamarck, foi herança dos caracteres adquiridos. Então, os caracteres adquiridos em vida são passados aos descendentes. O que é que ele dizia? Como o exemplo aqui das aves, os flamingos. Ele dizia que as aves precisavam ficar suspensas na água para não molhar as penas. Então, as pernas das aves cresceram e essas pernas e essas características eram passadas adiante para os descendentes. Mas Lamarck ele não soube explicar como é que, não se preocupou em explicar como ocorre o processo de herança. A teoria da seleção natural. Quem foi que propôs essa teoria foi um naturalista inglês chamado Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882. Darwin ele viajou num navio chamado Beagle por vários pontos do mundo. E durante essas viagens, ele fez anotações. Quais foram elas? Que existem variações de espécies, que muitos organismos nascem, mas poucos sobrevivem, que o tamanho das populações elas permanecem estáveis e existe uma luta pela sobrevivência. E nessa luta, o mais apto sobrevive. Então, de acordo com ele, ele colocou uma lei que é persistência do mais apto, que é o mesmo, que é sinônimo de seleção natural. Após 20 anos do retorno de Darwin, da viagem que ele fez no Beagle, ele ficou trabalhando em muitos outros projetos de pesquisa e amadureceu suas ideias sobre evolução. Na mesma época, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace, ele viajou pelo Amazonas e pelo arquipélago malaio e enviou cartas a Darwin.
E Darwin percebeu que Wallace chegou a uma teoria similar à teoria da seleção natural. Então, com medo de perder as suas publicações, a sua ideia, na verdade, Darwin, em 1859, publicou o livro A Origem das Espécies por meio de seleção natural. Só mais tarde, em 1870, foi que Wallace publicou o livro Contribuições para a Teoria da Seleção Natural. Então, ambos, como tiveram ideias similares, são ditos, por isso que às vezes fica a teoria de Darwin-Wallace. Então, o que foi que contribuiu para as ideias de Darwin de seleção natural? Uma das coisas que contribuiu foi a fauna do arquipélago de Galápagos. Darwin ele ficou impressionado com os jabutis gigantes da ilha e com as espécies de tentilhões que ocorreram nas diferentes ilhas de Galápagos. Outra contribuição para as ideias de Darwin foi o livro de Thomas Malthus, Ensaios sobre o Princípio da População. Então, o livro de Charles Lyell, O Princípio da Geologia. Com esses livros e essa fauna, Darwin teve a ideia de seleção natural, né? E também falou sobre o gradualismo. O que ele dizia com o gradualismo? Que as espécies mudam, quer dizer, evoluem de maneira lenta. Então, as duas ideias centrais da teoria da seleção natural são: a primeira, né? Todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Então, como você pode ver aqui na tirinha, as aves, elas descendem dos dinossauros. Então, Darwin via a evolução como uma árvore. Ele colocava em uma árvore que é chamada árvore filogenética. Todos os animais têm um ancestral comum, mas com modificações. A outra ideia é que a seleção atua sobre as variações individuais, favorecendo os mais aptos. O que é que significa dizer? Lembre-se, favorece os mais aptos e não os mais fortes. Então, por seleção natural, teriam surgido populações adaptadas a diferentes modos de vida, dando origem a diferentes espécies. E o ambiente é o agente que seleciona naturalmente aqueles indivíduos com características que lhes conferem maiores chances de sobrevivência e sucesso reprodutivo em uma dada condição ambiental. Então, não adianta ser o mais apto, você tem que ser o mais apto e gerar descendentes para poder perpetuar a espécie. Mas Darwin não soube explicar como surgiram as variações e como são transmitidas essas variações. E principalmente, Darwin, ele não era contra a evolução, não é contra o criacionismo, e sim contra a ideia de fixismo. O fixismo é aquele que as espécies não mudam, então a evolução não é contra o criacionismo, e sim é contra o fixismo. A outra teoria é a teoria sintética da evolução. Em algumas provas, pode ver que teoria sintética é sinônimo de neodarwinismo. Fiquem ligados nisso. Mas vamos continuar. Então, a teoria sintética da evolução, ela veio para explicar o que Darwin não soube explicar. Surgiu em 1920. E o que essa teoria une? Essa teoria vai unir a seleção natural, as contribuições da genética, da paleontologia e da sistemática. E, segundo essa síntese evolutiva, os principais fatores que atuam numa população são a recombinação, a mutação,
a migração, a seleção natural e a deriva genética. A mutação são fontes primárias de variabilidade e pode ser ao acaso ou induzida por radiação ou por compostos químicos. E pode ser vantajoso para determinado ambiente e desvantajoso para outro ambiente. Pode ocorrer em células somáticas, células do corpo, ou germinativas. Aí, quando ocorrem células germinativas, são passadas para as gerações seguintes. Então, a mutação aumenta a variabilidade genética. Permutação e reprodução sexuada também aumentam a variabilidade genética nas populações. Então, a permutação entre homólogos, que cromossomo ao lado do outro, que é o chamado crossover, e também a fecundação, que é a fertilização, união de óvulos e óvulo e espermatozoides. O processo de migração ele vai atuar na variabilidade genética. O que é a migração? É um processo pode ser processo de entrada e migração ou saída, migração de indivíduos de uma população, buscando melhores condições de vida. O que é que a migração permite? Que se estabeleça fluxo gênico entre populações distintas, diminuindo as diferenças genéticas entre elas. Então, a seleção natural. A seleção natural, lembre-se, não é aleatório que acontece, certo? Ela atua sobre fenótipos, características externas, que resultam da interação entre os genótipos e o meio. Exemplos de seleção natural temos o mimetismo e a camuflagem. O mimetismo é que alguns animais eles produzem ou acumulam substâncias químicas nocivas e apresentam cores vistosas, que são chamadas coloração de advertência, sinalizando que eles não devem ser ingeridos. Então, se o predador vai lá e se alimenta desse organismo e vê que ele não é palatável, não é agradável para o sabor, esse predador ele não vai mais atrás de organismos que tenham similaridade com as cores. Então, os animais eles entre aspas, se disfarçam semelhante a outros. Já a camuflagem é o estabelecimento de características que tornam organismos semelhantes a outros componentes do ambiente, de modo que eles possam passar despercebido de seus predadores ou estes de suas presas. Então ele se confunde, a camuflagem o animal se confunde com a paisagem. E por fim, a deriva genética, que é algo aleatório. Um exemplo são os desastres ambientais. O desastre ambiental vai separar aquele, você é mais apto, vai sobreviver, você que é menos apto vai morrer? Não, a deriva gênica é ao acaso. Então, são processos aleatórios que vão reduzir a variabilidade genética de uma população, sem ter relação com maior ou menor adaptabilidade do indivíduo. Assim, nós finalizamos a aula de teorias da evolução.